Muito bem, chegamos na primeira aula sobre ferramentas e eu quero dizer a você que o bicho vai pegar agora, tá? Eu tenho 3 ferramentas nessa aula, mais 3 na próxima e mais 3 na outra. Essa aula vai ser um pouquinho mais densa, talvez, do que as outras, porque como eu dividi de 3 em 3, essa aula tem 3 tópicos, sendo que desses 3 os 3, velho. Eu ia dizer 2, mas os 3 são bem complicados de se trabalhar, são bem punks, bem tensos de se desenvolver. Não é desenvolver, mas de colocar em prática na própria vida. Beleza? Tá, a primeira ferramenta para se curar do vício em pornografia e do vício em qualquer outra coisa é a consciência. E a gente já falou de consciência aqui, mas eu quero reforçar com você que a consciência ela é o primeiro passo de qualquer cura. Para você tratar uma doença, você precisa saber que ela existe. Para você entrar com um procedimento, uma medicação ou uma cirurgia para resolver uma doença em você, você precisa realmente saber que aquela doença existe. Você precisa de um diagnóstico. Ninguém vai fazer uma cirurgia, vai abrir o cara para saber o que o cara tem. Não, você vai tratar com a consciência. E antes mesmo da cirurgia, que é o tratamento que você precisa ter, você vai tomar cuidados prévios. E esses cuidados já fazem parte do tratamento. Então, quando você tem a clareza, quando você vê, você não consegue mais desver. Só que Paulo Vieira, nesse livro, licença, voltei, nesse livro maravilhoso, O Poder da Autorresponsabilidade. Cara, esse é um dos 50 livros que eu escolhi para ler em 2020. E esse livro aqui é uma releitura, eu já li ele umas 4 vezes. E eu tô lendo de novo e eu tô tendo outros insights. E nesse livro maravilhoso, o Paulo Vieira vai falar sobre 3 tipos de consciência. A consciência disfuncional, essa é a primeira consciência, é o primeiro nível de consciência. A pessoa age tal qual uma criança que não tem noção do mundo. É aquela pessoa que ela é ignorante por não saber algo. E ela age de forma absurdamente desproporcional aos acontecimentos da vida. São pessoas extremadas, são pessoas que se alguém fecha no trânsito e ela estiver armada, ela vai lá e mata o cara. Já viu isso? Pessoas burras emocionalmente a esse ponto. Essa é a consciência disfuncional. E ela, olha, ela se manifesta em pessoas que têm doenças mentais, por exemplo. Porque eu não acredito na pessoa... É possível ter essa consciência e ser normal, assim, ter cognição normal, ter uma saúde normal. Mas eu acho muito difícil você conviver numa sociedade onde a grande maioria das pessoas, mesmo que não tenha consciência, o último nível de consciência, mas tem um segundo nível de consciência, que é o que a gente vai falar mais pra frente. Eu acho muito difícil você permanecer. É igual falar. Você fala errado, fala errado, fala errado, fala errado. Mas se você é colocado num ambiente onde as pessoas falam certo, você só não fala certo se você ou for burro ou não quiser falar certo. Você consegue entender isso? Então, a consciência disfuncional é aquela consciência que você vê, mas não vê. Entende? Quando eu digo que você vê, mas não percebe. Porque quando eu digo depois que você vê, não tem como desver. E eu fiz um post sobre isso no meu Instagram hoje. Hoje não, ontem. E se você não tá lá no meu Instagram, tá vacilando, né? Mas se você tá aqui, provavelmente você já me segue lá. Então, se você me segue, você precisa mandar, recomendar o meu perfil para outras pessoas. Mas enfim, faz isso porque você vai estar emanando energia positiva pro universo, vai estar me ajudando, vai estar ajudando as outras pessoas a chegarem no nível que você vai chegar primeiro, mas porque elas vão estar chegando depois, mas você vai estar fazendo a diferença na vida delas. Então tu sabe aquela pessoa que você reage, faz uma brincadeira com ela, ou mesmo que você tenha reagido mesmo mal a uma coisa que ela fez. Aí ela pipoca, ela estoura, ela sabe, vira aquela confusão no ambiente de trabalho, ou mesmo na sua casa. Todo mundo tem um parente assim, nossas mães foram assim em algum nível, né? Sem clareza emocional. Pelo menos a minha foi em algum nível, em algumas vezes. Mas, enfim,
Eu não tô falando mal da minha mãe, eu só tô dizendo que eu a amo, mas que em alguns momentos ela teve essa consciência disfuncional, que é a falta de equilíbrio emocional, tanto que depois ela dizia, não, mas eu fiz isso, foi na hora da raiva, eu fui tomada pela emoção, como se a emoção fosse um espírito, e a gente já falou disso aqui dentro, tá? Consciência disfuncional é aquela pessoa que ela não tem clareza sobre algo, ela não tem ciência daquele algo, mas ela pode ter. E mesmo que ela tiver, ela vai ver aquilo ali, mas não vai entender. Essa é a consciência disfuncional. Assim, o segundo nível de consciência é a consciência relativa. E o que é isso? Consciência relativa. Consciência relativa é uma consciência... Sabe aquelas pessoas que tomam decisões brilhantes em algumas áreas da vida e em outras elas tomam decisões bizarras do tipo você dizer assim, velho, como assim? Sabe aquela pessoa que é brilhante no que ela faz no trabalho dela? Porque você provavelmente deve ter algum parente, alguém assim próximo a você que é brilhante no que faz. Mas ao mesmo tempo ela compra coisas idiotas. Você diz assim, velho, como é que ela gastou dinheiro com isso aqui? Como é que ela gastou R$ 200 comprando um piloto? Como é que, sabe, essas coisas. Como é que ela, sabendo que não pode criar um cachorro, ela comprou um cachorro? Entende isso? A consciência relativa é uma consciência que faz com que você tome decisões acertadas e tenha lapsos de genialidade, inteligência, mas que esse não seja o seu estado normal. A consciência relativa, ela permite a ignorância pelo ignorar. Existem dois tipos de ignorância e eu falo sobre isso no Reflexões, tá? Eu sugiro que ao terminar essa aula, você vá na minha aula lá no Reflexões, que não é bem uma aula, é um bate-papo, onde eu aprofundo, é tipo um ensaio falado. E aí eu vou aprofundar essa questão aqui. E talvez o Reflexões sejam o que eu tenho de mais denso aqui dentro. O que eu tenho de conteúdo mais transformador no sentido de intelecto, de mente, de você começar a olhar para as coisas e querer entender as coisas. Então, o Reflexões tem uma aula chamada A Ignorância é uma Bênção. Ou Por que Ignorância é uma Bênção, eu não me lembro agora. Mas é nessa aula que eu vou falar sobre os sentidos da palavra ignorância. Que a ignorância ela vem de não saber algo, por não ter acesso a esse algo, ou ela vem de ignorar algo, ou seja, você tem a oportunidade de saber, mas você ignora. Então, entendendo que a consciência relativa, ela muitas vezes vai te dar ciência sobre algo, mas ela não vai gerar ação, ela não vai gerar em você o impulso para você entrar em ação. Sabe aquele cara que tem ideias brilhantes, sabe até apontar onde as pessoas estão errando, onde as pessoas precisam ajustar para, pum, explodir, para ter um crescimento. E muitas vezes você olha para as pessoas e você vê que as pessoas chegaram a um determinado grau de sucesso e você diz assim, cara, fui eu que ajudei ela a estar ali. E você continua estagnado, é porque você tem a consciência relativa. Você não tem uma consciência ainda que é esse estado último da consciência, que é a consciência plena. Esse nível de consciência é um nível de consciência profundo e denso, intenso. Essa consciência aqui, ela não só é a ciência da coisa, mas como ela é a coisa em ação. Ela te dá poder de ciência, ou seja, consciência, ou seja, a ciência concomitante, é existindo junto, sabendo que, e aí a consciência plena vai te dar ciência e poder de ação. Você vai conseguir entrar em ação massiva e resolver o que precisa resolver, fazer o que precisa fazer. Eu te mostrei esses 3 níveis de consciência aqui por um motivo. Agora, você tem clareza que os 3 níveis de consciência existem e você pode escolher em qual você vai estar. E se você escolher entrar na consciência plena, todo o resto vai entrar. E você vai entrar em ação. Ou melhor, se você já estiver na consciência plena, você já vai estar agindo. Consegue entender isso?
consegue ter essa visão macro, essa clareza das coisas, você já vai estar agindo. A próxima ferramenta, ferramenta 1, a próxima ferramenta é a ferramenta 2, é o abandono. Felipe, abandono da pornografia? Se eu soubesse que era isso, eu já não tinha entrado no curso. Não, brother. Não é o abandono da pornografia, mas é o abandono das coisas que te levam até a pornografia. Entenda. Esse vai me levar até esse. Mas olha só como isso aqui é sutil. O abandono, eu estou me referindo a músicas, vídeos, filmes, amigos. Tá conseguindo entender? Lugares. Lugares. Se você frequenta um lugar que esse lugar brevemente faz alusão à pornografia, você está dando uma mensagem subliminar para o seu cérebro de que tá tudo bem, pornografia é legal. Se você frequenta a casa de amigos, ou você tem amigos que são extremamente pornográficos e que te incentivam a ver pornografia, que mandam pornografia para o seu celular, as chances de você consumir pornografia aumentam todas as vezes que você está perto desse cara. As chances de você consumir pornografia aumentam toda vez que você tem um contato com um vídeo no YouTube que não é pornográfico, mas é sensual ao extremo. Lembra que eu falei na aula sobre mídias, sobre como as mídias vinham evoluindo, que a televisão é cada vez mais erotizada? Então, às vezes você está assistindo uma novela, cara. Às vezes não é nem você, é sua mãe. Sua mãe está assistindo uma novela, ou sua esposa está assistindo uma novela. Você entra na sala e aí a pessoa está lá assistindo a novela e ali naquele momento tem uma cena quente de sexo ali. Pá, o cara ali no meio das pernas da mulher e a coisa acontecendo e tal. Aí é o momento onde você sai da sala. E é o momento onde você precisa conversar com sua esposa para dizer assim, amor, qual é o horário da novela que você assiste? Ela vai dizer de tal hora até tal hora. Ótimo. Nesse horário eu não vou entrar na sala, porque também você não vai proibir ela de assistir a novela, né, brother? Porque você não é ninguém para proibir ela de fazer nada na vida. Enfim. E aí, você vai mostrar para ela que aquilo te incomoda. E isso vai gerar a pergunta, por que, amor? Você não vai querer entrar na sala. E aí você vai dizer, olha, porque se você não for claro com quem está com você, se a pessoa que casou com você, ou a pessoa que mora com você, sua mãe, que é a pessoa que mais te ama nesse mundo, não vai participar do processo, as chances de você ter sucesso são mínimas. Entenda, quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai acompanhado. Você pode chegar rápido no seu detox, mas talvez você caia porque você está sozinho, porque você não tem apoio, aí você tem uma recaída. Aí o processo do detox, novamente, é muito pior. É muito mais difícil. Logo, e eu sei que é muito mais difícil porque eu já passei pelo processo de detox 4 vezes. E é por isso que eu tenho todas essas ferramentas aqui, sabe? E eu já ajudei outras pessoas a saírem desse processo de intoxicação. Então, é muito importante isso. Então, todas as vezes que você tiver contato com uma música, brother, uma música, senta, vou jogar na sua cara, toma uma sarrada, botadona e não sei o que mais, sabe? Essas músicas que incentivam você subliminarmente. Você tá aqui, você tá treinando, você tá na academia, tá rolando essa música ali. Compra um fone de ouvido, sabe? Mete um fone de ouvido com rock and roll no talo, ou então mete um fone de ouvido com uma música construtiva no talo, sabe? Vai ouvir uma coisa que não seja sexual, que não seja erótica. E aí o processo vai se tornando cada vez mais complicado. Quanto mais você vai tolerando essas pequenas interferências, pior vai sendo. Então você vai ter que explicar para sua esposa, você vai ter que explicar para sua mãe, você vai ter que explicar para as pessoas que te cercam o que é que está acontecendo. Para as pessoas mais íntimas você vai ter que dizer, olha, me ajuda. Eu estou num processo de desintoxicação porque eu estava viciado em pornografia e isso estava me fudendo. Tá? Então, ó. Beleza. É isso aqui, o abandono. Então você vai abandonar pessoas, coisas,
hábitos que estavam te escravizando e te servindo de gatilho. Lembra que a gente falou sobre isso? Gatilho, ação, recompensa. Isso é um hábito. Gatilho. Alguma coisa acontece que dispara a sua vontade e você vai lá assistir a pornografia, que é a ação, e essa ação gera recompensa, que é o pico de dopamina. Então você precisa mudar hábitos. Então você precisa, toda vez que o gatilho vier, você muda a ação. Então vem um gatilho, você precisa identificar qual que é o gatilho que sempre dispara, que faz com que você queira assistir pornografia. Então veio o gatilho, mude a ação, certo? Então veio o gatilho para assistir pornografia, sei lá, o gatilho, vou usar o meu exemplo. O meu gatilho era ficar sozinho. Então todas as vezes que eu ficava sozinho em casa, era o gatilho, ou ficava sozinho em casa, era assistir os vídeos pornográficos. Se eu ficasse sozinho no banheiro, era me masturbar. Então, veio o gatilho, o que era que eu fazia? Ação. E aí eu tinha recompensa, que era o pico de dopamina. Logo, o que foi que eu fiz? Eu percebi que o gatilho era eu ficar sozinho. Eu tinha duas opções. Eu anulava o gatilho. Você pode anular o gatilho. Você pode não ficar mais sozinho. Toda vez que você perceber, eu vou ficar sozinho, puta que pariu, peraí, vou sair. Toda vez que você perceber que você vai entrar no gatilho, você anula ele. Entra com alguma coisa antes. E aí, para isso, você precisa ter consciência plena do que está acontecendo ao seu redor. E em cima disso, você entra em ação. Entende como os pontos se ligam. E aí, nesse momento aqui, você pode, se o gatilho for uma coisa que não dá para você evitar, você muda a ação. Então, por exemplo, se o gatilho for, sei lá, ver, não sei... Se o gatilho é uma situação que acontece no seu lugar de trabalho e que é inevitável, você tem que presenciar, você tá ali e tal, enfim, aí é um gatilho inevitável. Então o que acontece? Você vai mudar a ação. Toda vez que esse gatilho se manifestar, você vai comer uma fruta. Você vai sair e vai comer uma fruta. Ou toda vez que esse gatilho se manifestar, você vai sair e vai dar uma volta no quarteirão. Todas as vezes que esse gatilho se manifestar, você vai fazer 5, 10 flexões de braço. Mudou a ação. Seu cérebro não vai entender de primeira, mas quando você repetir lá para a 20ª vez, 22ª vez, seu cérebro vai entender que ele precisa liberar a recompensa. Ou o seu cérebro precisa liberar uma recompensa, a mesma recompensa para a ação compensatória do gatilho, ou você pratica a ação e te dá um outro gatilho que libere dopamina também. Uma recompensa de prazer. Então, você precisa dessa recompensa que libere dopamina. E o que é uma outra recompensa que pode liberar dopamina? Então, digamos, teve o gatilho, situação inevitável. Aí, essa situação inevitável me levou a fazer flexões. Ao invés de eu assistir a pornografia, eu fiz as flexões. E aí, como recompensa, eu vou na padaria da esquina e compro uma paçoca. Ou, como recompensa, eu tomo um café. O ruim do café é que você pode viciar, que nem eu. Não, tô brincando. Não, mas, tipo, sei lá, liga pra sua mãe. Ou dá um abraço em alguém, sabe? Uma recompensa, come uma comida que você gosta. Você vai lá e comeu uma comida que você gosta. Então, o gatilho inevitável continua acontecendo. Só que o que acontece depois do gatilho, você mudou. Com a repetição disso, você instalou um novo hábito. Uma nova forma de lidar com esse gatilho inevitável. Seu cérebro vai entendendo que ele não precisa da pornografia para ter o pico de dopamina. Faz sentido para você isso? Obviamente que a pornografia vai liberar um pico de dopamina muito mais alto. Porém, a forma como você olha para a recompensa, a forma como você ressignifica isso aqui, é que vai fazer com que o seu cérebro entenda que aquilo é muito ou pouco importante, que aquilo é muito ou pouco prazeroso para você. Sempre quem está no controle é você, não é à toa que a gente chama essa plataforma de zona de controle, tá? Essas foram as 3 primeiras ferramentas, espero que isso já tenha te dado um certo nível de clareza.
e já tenha clareado algumas ideias, anota. A atividade agora é anote coisas, os insights que você teve dessa aula, mas principalmente o que você vai agora, sabendo que a consciência plena, como é que você vai agir sendo plenamente consciente? Do que você tem ciência agora e como você vai entrar em ação. Entende? Então você vai anotar. Agora eu tenho ciência sobre os meus hábitos, o meu gatilho é esse. Como é que eu vou entrar em ação dessa forma aqui, mudando isso e aquilo. De que eu tenho ciência de que determinados amigos, determinados programas de televisão, determinadas músicas que eu ouço me levam a uma mensagem subliminar pornográfica. Então eu vou cortar isso, tolerância zero. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou anotar isso nas ações e vou tomar isso como um compromisso de agora em diante. Beleza? Essa aula ficou enorme, mas eu espero que esse conteúdo realmente faça diferença enorme na sua vida. Vamos lá, vamos para a próxima ferramenta. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo. Vamos!